Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série Papo Artístico Literário e temos hoje, novamente, a visita do professor Samuel, que eu gostaria de lembrar que o professor Samuel também é um dos idealizadores desta série que procura o quê? Valorizar os pernambucanos que fizeram e que fazem a história. Os pernambucanos, tanto pessoas quanto bens materiais e imateriais. Tudo bem, professor? Tudo bem, Robson. Olá, estudante. Estamos aqui mais uma vez para juntos falarmos um pouco dessas personalidades pernambucanas. E hoje em especial, professor, uma mulher, não é isso? Vamos aqui estudar um pouco uma escritora, professora, pesquisadora. Na tela nós temos aqui, professor? Vida e obra da escritora pernambucana Luzilá Gonçalves Ferreira. E justamente, professor, essa escolha de uma escritora, um grande nome desse, certo? A professora Luzilá, também para incentivar nossas estudantes, nossas alunas, em especial aquelas, né, que gostam de literatura, que gostam de arte. Não é isso, professor? É verdade. Essas mulheres, essas estudantes elas gostam de escrever, né? Eles gostam de cantar, gostam de pintar, e esse poderio feminino ele é muito importante. Interessante também, justamente, essa busca, esse protagonismo da mulher na sociedade de hoje. É por isso que nós escolhemos esse grande nome para ser homenageado hoje aqui, o nome de quem? Da professora Luzilá Gonçalves, tá certo? Então, na tela, nós temos aqui algumas palavras norteadoras de hoje. Professor? Nós temos aí poeticidade, introspecção, feminismo, historicidade, ideologia, docente, pesquisadora cotidiano. É importante salientar que a palavra poeticidade, a palavra introspecção. Essa palavra introspecção, professor, eu coloquei justamente porque mais adiante vamos falar do romance introspectivo para que o estudante conheça um pouco, saber o que é um romance introspectivo, intimista, que a professora Luzilá, ela tão bem escreve a introspecção. Vamos deixar o estudante agora um pouquinho curioso para saber o que é essa introspecção. Mas você poderia ler uma reflexão que a própria escritora fez? Exato. No cotidiano, sempre tão inesperado e mágico. No passado, que não cessa de me intrigar e fascinar. A cultura regional está latente em tudo que eu sou, em experiências vividas ou lidas. Alimento-me muito com os que nos deixaram, os pernambucanos do passado, sobretudo as mulheres. Interessante nesse pensamento da professora, ela é cotidiano, não é isso? O cotidiano, inesperado, mágico. Observar que do cotidiano ela tira a matéria para a sua poesia, para a sua escritura, para a sua prosa, certo? Essa prosa poética. Professor, o cotidiano tem assunto para ser literatura? Com certeza, é o que a gente vive no dia a dia, nossos pensamentos, nossas emoções, nosso trabalho, há muita coisa a se tirar. E eu gostaria de lembrar que o professor Samuel aqui, ele é poeta, viu? Ele escreve literatura, pensamentos, não é, professor? Já lançou livros, não foi isso? Já. O professor Samuel lançou livro, no final ele vai falar um pouco. Mas olhando aqui, mais uma vez na tela, eu gostaria de lembrar quando diz aqui, alimento-me muito com o que nos deixaram os pernambucanos do passado, sobretudo as mulheres. Vejam só, alimentar-se daquilo que deixou em especial as mulheres. Gostaria de lembrar que o feminismo é uma das características da prosa, certo? Essa prosa poética da professora Luzilá. Eu não falei a vocês que a gente vai estudar um pouco sobre o que é o intimismo, o que é a introspecção. Professor, romance introspectivo, romance intimista, que tem a ver com o eu, não é? Poderia ler a definição para os nossos estudantes? Com certeza, o romance intimista, a literatura intimista ou introspectiva enfoca o conflito do indivíduo na sua esfera consciente e também na inconsciente. Estas obras apresentam a mesma técnica de investigação da alma humana. Numa forma
bem mais simplificada para o nosso estudante, quando a gente fala assim, estudante, um romance intimista, um romance introspectivo, é aquele romance que tem o eu, aquele romance que vai ter o quê? Um mergulho dentro desse eu, desse conflito. E eu deixo um desafio logo no começo para que o nosso estudante leia uma das obras da professora Luzilar, para conhecer esse eu. E lembrar que não só as nossas estudantes, os rapazes também, para ler e conhecerem um pouco mais sobre o universo feminino, certo? O respeito à mulher. Lembrar que nessa introspecção tem uns conflitos, né? Conflito do dia a dia, não é isso? E o conflito do dia a dia da literatura, os conflitos pessoais? Com certeza, os conflitos eles ajudam, não é? A vigorar essa questão do dia a dia, dessa questão do eu, o enfrentar, da pessoa, né? o enfrentar os problemas sociais. E uma coisa que eu acho importante também, professor, é quando fala aqui da questão da introspecção, esse mergulho dentro do pensamento. Engraçado que naquela reflexão, uma das características dela tem o consciente, também tem o inconsciente. Mas um pouco, quem é a professora Luzilar? Bom, Luzilar Gonçalves Ferreira é doutora em letras pela Universidade de Paris 7 e membro da Academia Pernambucana de Letras. Uma questão importante, o senhor já teve contato com a professora Luzilar, não foi? Vários contatos, Luzilar, uma escritora excelente, nós tivemos vários trabalhos assim juntos e tive o prazer também, ela foi minha professora no ano 2000, num curso de especialização em literatura brasileira, pela Fight Visa. E lembrar que o professor Samuel, ele pertence também à academia, né? Qual academia? Eu pertenço à Academia Camaragibense de Letras, à Academia Morenense de Letras e Artes e à Academia Limoeirense de Letras e Artes. Professor, uma coisa importante, o professor já esteve aqui e já falou certa vez sobre a academia. Mas, na verdade, o que é que se faz numa academia em que mesmo a professora Luzilar está presente? O que é que se faz numa academia de letras? A Academia de Letras, ela se preocupa com a leitura, o texto, o livro, a preocupação com os estudantes, os problemas sociais. E o interessante é que vocês, estudantes, saibam que a literatura brasileira, aliás, a Academia Brasileira de Letras, certo? Que tem, claro, a literatura brasileira, foi fundada por Machado de Assis, a brasileira. Aí o professor Samuel, que pertence aqui, olha, a academias em nosso estado. Eu gostaria de ler para vocês, na tela aqui, mais um pensamento da professora Luzilar. E a gente vai debater um pouco sobre isso. Ela diz, meus leitores, como saber exatamente quem são? Tem um público fiel, formado de pessoas sensíveis, que me escrevem cartas, mandam mensagens, sobretudo mulheres. Em minhas personagens se reconhecem muitos alunos e ex-alunos, também orgulhosos da professora que escreve. Eu gostaria de voltar a essa parte, quando ela diz aqui, mandam mensagens, sobretudo mulheres, que se reconhecem um pouco em minhas personagens. O interessante é que quando a professora Luzilar coloca isso, eu sinto assim, que ela está dizendo que muitas mulheres se reconhecem nos dramas das personagens vividas pela professora. Concorda? Concordo, exatamente isso que você está falando. Os problemas sociais, o eu, o íntimo delas. Então, muitas mulheres, elas leem e dizem, parece que sou eu, porque são problemas sociais. Ô professor, uma questão importante. O senhor pertence a academias. Falou aí 3, não foi? Exato, 3 academias, exato. Certo? Só para termos de conhecimento. Qual o escritor que o senhor mais lê? O escritor que eu mais gosto e leio é o escritor pernambucano Gilvan Lemos. Eu falei em Gilvan Lemos justamente para que vocês, estudantes, é um exercício, sabe qual que eu gostaria que o nosso estudante fizesse um apanhado entre a literatura de Gilvan Lemos e a literatura da professora Luzilar. Os dois fazem reflexões, certo? Então, olha aí a dica, fazer comparações, porque muitas vezes em concursos vestibulares, no Enem, certo? E outras provas, há essa literatura comparada, a literatura comparada, comparar e lembrar que tanto o professor Gilvan Lemos quanto a professora Luzilar, o Gilvan Lemos e a Luzilar, certo? Eles pertencem à literatura pernambucana, certo? Falei, mas Gilvan Lemos não era professor, não era?
Só para lembrar disso, ele não era. Então, aqui na tela, trago para vocês aqui uma definição, que é o seguinte: feminista. É verdade. Feminista é também pesquisadora nas áreas de literatura, escrita por mulheres em Pernambuco e imprensa feminina em Pernambuco. Seus romances, eles mesclam uma proposta de panfletário, né, denunciadora, a uma tentativa de conferir certa densidade psicológica às personagens. Interessante essas palavras, feminista e essa densidade psicológica. Quando eu falo em romance panfletário, o que seria esse romance panfletário? É lembrar, professor, que vamos conhecer agora o que é um romance panfletário e lembrar justamente dessa relação entre o social e a própria denúncia. No caso, a professora Luzilar, lembrar que fala a questão da mulher, na sociedade, desses conflitos, né? Isso, o conflito espiritual e existencial. Aqui na tela, nós temos aqui um pouco saber o que é esse romance panfletário. Exato. O romance panfletário, ele refere-se a folhetos escritos em prosa ou em verso e cujo conteúdo frequentemente de caráter sensacionalista e violento. Era dirigido a figuras públicas ou eventos importantes. Romance ideológico. Mas no caso da professora Luzilar, aqui justamente eu gostaria de salientar o seguinte: no caso da professora Luzilar, que nós temos esse romance ideológico aqui, é justamente a relação da mulher na sociedade. Isso aqui é uma definição do que seria um romance panfletário. É um romance que vai mostrar isso, certo? Então a gente já tem o quê? Sabemos que é uma escritora feminista, é uma escritora que trabalha a mulher nos seus dramas, certo? É professora, como nós somos professores de literatura, e justamente conhecer esse universo feminino e o romance ideológico, não é isso? Então aqui, olha aí na tela fotos dela, não é? É a vida. A vida, certo? Interessante que as fotos aqui registram bem o que ela é, né? Essa pessoa alegre, né? A Luzilar é uma pessoa alegre, dinâmica, é uma pessoa muito comunicativa. E uma grande estudiosa da literatura, né? Grande estudiosa da literatura. Exato. É por isso que vale a pena que o aluno entre, né, nesse universo dessa literatura. Não só dela, mas como todos os outros pernambucanos, como nós falamos aqui, em especial, lembrar do Gilvan, né? O senhor falou Gilvan Lemos. Importantíssimo. Certo? Então, olha aqui o sorriso da professora Luzilar. Vale a pena, mais uma vez, conhecer aqui para registrar um pouco, nosso estudante seja capaz, né, conhecer, certo? Conhecer um pouco mais dessa escritura. Professor, o interessante é o seguinte: na sociedade atual, conhecer e entrar na literatura. Será que ainda há espaço para a literatura nesse mundo do corre-corre? Com certeza. É importante isso. É importante a gente ler. É importante nós termos espaço para a literatura, sim. Inclusive, o senhor que escreve sabe, né, a dificuldade de hoje, né, do coadunar o trabalho com a escritura, né, e ler também, né? Mas há uma necessidade que nós temos de ler, há uma necessidade de escrever. Eu me lembrei que uma escritora, Clarice Lispector, que também foi citada aqui outrora. Clarice dizia que a literatura salva. Aqui eu tenho uma curiosidade sobre a professora Luzilar. Poderia ler? Luzilar é interessante que é nome inventado. Vem da junção de Lupércio, seu irmão, 20 anos mais velho, com Zilar, noiva dele por 10 anos, mas não se casaram. Eu gosto, ela diz aos risos, né? Ela é nascida a 19 de novembro de 1936 e é natural de Garanhuns. O interessante é essa curiosidade, né, do nome dela, e lembrar, olha aí, do interior. Um abraço a todos vocês de Garanhuns, um forte abraço. Estudar aqui um pouco mais essa personalidade, né, de Garanhuns. Você conhece Garanhuns, né? Garanhuns é uma cidade maravilhosa. E aqui nós temos mais sobre ela. Ela mudou-se ainda cedo para João Pessoa e posteriormente Recife, onde cresceu. Filha de Lupecínio e Almerinda, teve ainda 5 irmãs. É uma história, né? É uma vida. É uma vida que se conta, como se diz. Temos mais ainda sobre ela. Vamos ver? Na tela aí, mulher forte, mãe, profissional, reconhecida no campo,
do ensino. Luzilá foi professora de literatura brasileira e cultura pernambucana no Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco por mais de 30 anos. E poderia colocar no currículo, foi professora do professor Samuel, certo? Vamos ver aqui um pouco das obras dela. A primeira obra dela, como há na tela, nós temos o primeiro livro, certo? A coletânea de contos, O Espaço do Teu Rosto. Vem apenas em 81. Em 81 sai o primeiro livro da professora Luzilá Gonçalves. Mas agora, como nós falamos historicidade, nós temos um livro aí na tela, um outro livro bem famoso, que é Os Rios Turvos. Por falar um pouco dos rios turvos, certo? Eu acho que muitos estudantes aqui já devem ter ouvido falar dos rios turvos e vão ouvir falar dos rios turvos. Mas do que trata esses rios turvos? Na tela aí você tem um romance, Os Rios Turvos, que é de 1993. Ele traz questões barrocas, fazendo referência à vila de Bento Teixeira e sua esposa Filipa Raposa. A obra metaforiza a triste trajetória vivida pelo casal, trazendo a ideia do turvo, do sombrio, da escuridão, características essas representando tristeza e a infelicidade. É importante lembrar para o nosso aluno, aliás, informar o nosso estudante que Os Rios Turvos trata de forma literária da vida de Bento Teixeira. Quem é Bento Teixeira? Vocês vão estudar isso no próximo ano, no primeiro ano, que é o primeiro autor, poeta barroco brasileiro. A obra tem um cenário Pernambuco e vai mostrar o sofrimento, o assassinato da esposa, a infidelidade, o sofrimento. Por isso o livro Os Rios Turvos, certo? É um livro que é baseado na vida de um escritor, certo? E um poeta, na verdade, um poeta do barroco. E nós temos aqui um outro livro, professor. É verdade, nós temos aí Muito Além do Corpo. Eu gostaria logo de anunciar que é Muito Além do Corpo. Vai lembrar a introspecção, né? Exatamente. Não é só a questão do corpo, é muito além, muito além do corpo. O que poderíamos sintetizar esse romance? Olha, na tela aí vocês podem observar que o romance que brinda o sentimento e a expressão física do amor, quando a paixão ignora a efemeridade das coisas e o encantamento dos amantes ignora que o tempo leva à banalidade nas relações e que a vida cobra um preço pela felicidade. O interessante que eu gostaria de passar para os nossos estudantes, em especial as nossas estudantes, certo? Que justamente Muito Além do Corpo é a mulher falando, é uma perspectiva do sentimento, do mergulho desse universo feminino. Na tela nós temos aí o narrado do ponto de vista feminino, não é? Ele desvenda com sensibilidade e sutileza a construção diária do amor, a volúpia dos sentimentos, o profundo mergulho nos sentimentos e a terrível dor da separação. Justamente é isso, né? Que é essa questão do mergulho na vida do feminino, né? Do feminino, que lembrar que está tão em alta, né? E aqui nós temos um livro, mais um livro, por favor, professor. Na tela aí você tem A Cabra Sonhadora, né? É uma cabrinha que ela tem por nome Conduleza e tem o esposo dela que é o Bode Matias. Eles viviam tinham momentos de felicidade, viviam muito, passeavam. Na verdade, na linguagem, curtiam muito a vida. Interessante que o senhor tem, né? Esse livro, né? Tem esse livro, sim. E quem sua filha tem? Minha filha, a Luzilá, deu de presente para ela. Não, aqui eu trago para vocês um outro resumo dele. Olha aí, ó. Linda cabrinha, Cordolina, que sonha com o amor, tem a sorte de encontrar o Bode Matias. Apaixonados, eles vivem uma bela história de amor, com muitas aventuras, que incluem voar e tomar banho de cachoeira. Mas antes, Cordolina se envolve em várias confusões que levam os donos da fazenda à beira da loucura. Mas aí seria interessante que o nosso estudante conhecesse mais, né? É verdade. E uma observação desse livro é que Luzilá, ela teve uma cabrinha dessa daí, né? Uma cabra e ela gostava muito. Certo, eu gostava. E não sabia desse ponto. Ela tinha uma cabritazinha. E por falar nessa questão, nós temos aqui o texto
da professora Luzilá. Já comecei a falar muitas vezes que é a questão do quê? Do introspectivo, o feminino, esse mergulho dentro do eu, certo? Esse muito além do corpo, esse resgate à historicidade pernambucana, mas nós temos também algo específico, né? Vamos ver na tela. Na tela nós temos aí o texto de Luzilá, como sempre, é extremamente poético. Ela tem uma intimidade total com a criação literária e uma visão particular sobre o feitiço das letras. Interessante que feitiço das letras aí está em aspas, é claro, né? Feitiço das letras, né? As letras possuem um feitiço sobre nós, essa criação literária. E eu gostei muito, assim, ela tem uma intimidade com a criação literária. E outro ponto importante que diz que é o seguinte, extremamente poético, interessante que muitas vezes o estudante pergunta assim, separa na prosa, no parágrafo, que ela, no caso, essa prosadora, essa escritora, na prosa há poeticidade. Há poeticidade, não é isso? A poesia que surge, que emerge do dia a dia. Olha aqui um ponto importante, professor, é contigo. Na tela nós temos aí a professora Luzilá recebendo homenagens da Academia Camaragibense de Letras, ao lado do escritor saudoso Gilvan Lemos. Isso foi em 2010, eles receberam homenagens relativas aos 10 anos da academia. E seria possível também, não é isso? Como eu falei no começo, o estudante fazer uma pequena comparação, né, ao ler, né, uma obra de Gilvan Lemos, certo? Com uma obra da professora Luzilá Gonçalves, observar os pontos em comum. E lembrar, estudante, que a Academia de Camaragibe, o professor aqui faz parte da Academia de Camaragibe. Nós temos uma outra foto, professor. Foi um momento importante também a Escola Estadual Antônio Carneiro Leão, em Camaragibe, onde teve esse momento aí com a professora Luzilá, foi a segunda palestra literária para vestibulandos, isso foi em 2002. Não, eu gostei justamente dessa foto, ela me chama a atenção, que uma professora, uma acadêmica, certo? E ela vai aos estudantes. Está vendo aí a importância, estudantes, de conhecer, mergulhar nesse mundo e conhecer o mundo da literatura. Hoje, no caso, uma escritora, não é isso? A prosa da professora Luzilá. E nós temos aqui, para finalizar... Na tela aí vocês têm que são obras literárias de grande subjetividade e sofisticação, com riqueza de imagens, linguagem poética, belíssimas metáforas e uma abordagem da vida e arte, onde os leitores atravessam um túnel do tempo conduzido pelas mãos da narradora e entram em contato com um passado que se entrelaça com a realidade, verdades e ficção. E chama a atenção da narradora justamente que em muitos livros dela, né, boa parte da produção de Luzilá Gonçalves são mulheres, certo? Então é esse drama. E é isso aí. Professor, você gostaria de dar uma mensagem para o nosso estudante? A mensagem é: vão lá na internet, procurem os livros da escritora, professora Luzilá Gonçalves, que com certeza vocês vão amar. Nesse mergulho interior, não é isso? E conhecer um pouco mais, né? Exatamente. E saber que em Pernambuco se faz literatura de boa qualidade, certo? Uma literatura, uma poesia, uma música, obras de boa qualidade. E vão avante, estudem aqui, como o professor falou. Forte abraço, professor Robson, professor. Forte abraço, pessoal. Até mais.